Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre 5 livros para prestar atenção durante esses 6 últimos meses do ano de 2023. Já que está passando muito rápido, tem aí novos lançamentos que eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida, dar uma olhada nesses novos livros. Eu vou começar, pessoal, falando sobre Encruzilhadas, que é o novo livro do Jonathan Fraser. Esse autor, o Jonathan Fraser, ele é muito renomado, ele é muito conhecido. Ele já concorreu ao Pulitzer pelo livro Correções, lançado em 2010, que é considerado aí um grande livro contemporâneo, né, nesses últimos tempos. E aí, nesse ano, ele lançou novamente um outro livro que chama Encruzilhadas. Esse livro vai falar sobre uma história de uma família do meio oeste e vai retratar muito uma questão de conflito social e moral e também religioso. Para quem conhece o autor, sabe que ele pega muito essa questão da família, de uma trajetória familiar, e novamente nesse livro ele vai abordar essas mesmas questões. Então, assim, é um livro, como eu disse, de bastante destaque, então os críticos já esperam muito desse autor. Eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida, eu pretendo ler ele em breve. Ele foi lançado pela Companhia das Letras. Aí o nosso segundo livro vai ser do Itamar Vieira Júnior, esse autor brasileiro, assim, espetacular, que ele está lançando um outro livro que chama Salvar o Fogo. Esse livro é o segundo livro do Itamar Vieira Júnior, ele lançou Torturado. Eu já li Torturado, pessoal, porém não tem review aqui no canal, não tem nenhuma crítica. Eu li ele antes de iniciar o canal e acabei não fazendo, mas se vocês quiserem eu posso sim falar o que eu achei do Itamar, do livro, né, Torturado. Já adiantando que eu acho incrível, o Itamar ele pega muito nessa questão dessa veia cultural do Brasil, né, dessa parte social, e como no primeiro livro dele, aqui em Salvar o Fogo, ele vai continuar essas questões de uma família que está aí à margem da sociedade, numa questão muito cultural e social, que é o que ele faz nas histórias, nas narrativas dele. Então eu acho assim, um livro que com certeza vale muito a pena. Eu acho fantástico a maneira como ele escreve, a abordagem literária dele, e com certeza é um livro aí que eu vou estar lendo durante... Eu espero que eu consiga ler em 2023, né? Mas eu vou tentar de toda forma. Depois a gente vai ter, em terceiro lugar, Palavras que eu aprendi com a chuva, que é o primeiro livro da autora Asha Lenin, é o livro de estreia dela, e ela vai contar uma história que se passa no Japão da Segunda Guerra e vai falar sobre uma família nobre japonesa. A história da protagonista, que é a filha, né, a herdeira dessa família, vai falar muito sobre a questão de identidade, racismo, esse preconceito, e também sobre a questão da identidade japonesa em si, tá? Em trazer essa cultura também. Vai falar dessa protagonista que ela chama Lori, e aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento da sua história, como ela vai abordar todas essas questões que envolvem ela. Eu acho interessante esse livro, que eu estava pesquisando e eu gostei, por se passar no Japão, porque querendo ou não, a gente não tem muito acesso a livros, né, que se passam em outros lugares. Claro que, né, a gente sempre tem essa questão de outros países, mas geralmente não é em países orientais, né? Então, eu acho interessante essa questão e como ela pretende abordar, né, esse pertencimento de uma nação, de uma personagem em sua nação, né? Então, eu acho que vai ser um livro, assim, bem interessante de se acompanhar. E também pra gente ver a autora que possivelmente, né, vai ser aí um dos nomes que a gente pode acompanhar, né, nesses próximos anos. Depois, pessoal, vai ter o livro Além da Porta, por T.J. Clurey, que é um livro de fantasia, que ele vai abordar um tema, assim, que eu sou fascinada, muito fascinada, que é a questão da morte, a questão quando o personagem, ele percebe que ele vai morrer. Então, o que acontece? Nós vamos acompanhar o protagonista, que é o Wallace Pride, que ele é um homem que só pensa em 3 coisas: trabalho, trabalho, trabalho. A vida dele é trabalhar. Ele mora numa casa afastada e ele vive pro trabalho. Até que um dia ele recebe uma visita inesperada. E essa visita é a da morte. Então ele percebe que ele vai morrer.
Aí eles têm uma conversa, já falei um livro de fantasia, né? Eles têm uma conversa e nessa conversa a morte vai dar um prazo pra ele. Ele tem 7 dias pra viver a vida dele, depois acabou. E aí a gente vai acompanhar esse protagonista, né, Wallace, tentando viver e se apaixonar realmente pela vida dele. Então, como eu disse, é um tema, assim, que eu sou fascinada, eu amo. Depois que eu li Brás Cubas novamente, assim, eu acho incrível essa questão de personagens, né, que percebem que vão morrer, ou que quando morrem, né, no caso do Brás, percebem que a vida deles foi medíocre. Eu acho isso fantástico. Então, assim, um livro que vale muito a pena ler. Eu creio que um livro, assim, tem uma pegada meio infanto-juvenil. Porém, eu acho bastante legal esses temas, então é bem interessante. Aí depois, pessoal, não é um lançamento, é um relançamento de um livro chamado O Andar do Bêbado. É um livro do autor Leonard Mlodinow. Ele é um matemático e psicólogo bem conhecido. Esse livro é um best-seller que a editora Zahar vai comemorar os 10 anos do lançamento e tá aí lançando uma nova edição. Eu decidi colocar aqui porque, por ser uma nova edição, né, eu acho interessante a gente ter esse viés também. Então, esse livro, O Andar do Bêbado, para quem não conhece, vai falar sobre o acaso, o aleatório. Então, como as coisas, como o acaso, como o aleatório influencia a nossa vida e muda a nossa jornada. E como a maioria das pessoas não consegue lidar com esse acaso. Então, esse psicólogo, ele vai aí abordar esses aspectos, que eu acho também, eu acredito que seja muito interessante. Teve até crítica, um comentário do Stephen Hawking falando sobre esse livro. Então, eu acredito aí que seja também algo bem interessante a gente acompanhar. Pessoal, então esses foram os meus 5 livros que eu acho interessante prestar atenção aí, que eu creio que sejam histórias que realmente vale a pena a gente dar uma chance. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe um like e deixe seu comentário também se tem algum livro que vocês acham interessante, que eu não falei nesse vídeo, que vocês pretendem ler aí estamos em julho, né? Nessa segunda metade de 2023. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até breve.